No paralelo 27 Norte, existe um trecho de deserto que desafia as leis da física. Aqui, as ondas de rádio morrem. As bússolas giram sem controle. E o tempo parece perder o sentido. Conhecida como a Zona de Silêncio, este lugar no México tornou-se o epicentro de uma das maiores investigações militares e paranormais da história. O que aconteceu aqui em 1970 mudou nossa compreensão sobre o que se esconde nas sombras do deserto. Tudo começou em 11 de julho de 1970. A Força Aérea dos Estados Unidos lançou um míssil de teste, o Athena, de uma base em Utah. O destino era o Novo México, mas algo inexplicável aconteceu. O míssil ignorou todos os comandos e voou centenas de quilômetros além do alvo, sendo literalmente puxado para o coração de Mapimi. Por que um artefato de alta tecnologia cairia exatamente ali? A NASA não apenas recuperou os destroços, eles isolaram a área por semanas e removeram toneladas de areia. O que eles estavam escondendo sob o pretexto de contaminação? Documentos vazados sugerem que o magnetismo da zona não é natural, mas provocado por algo enterrado. Cientistas confirmam: dentro da zona, nada funciona. Se você estiver a apenas 10 metros de outra pessoa, seu rádio será apenas estática. Mas as estranhezas vão além da tecnologia. O magnetismo é tão poderoso que atrai meteoritos com uma frequência estatisticamente impossível. Em 1969, o meteorito Allende, um dos objetos mais antigos já estudados pela astronomia, caiu exatamente neste ponto. Coincidência? Ou a Zona de Silêncio é um ímã cósmico? Além disso, a fauna local sofre mutações bizarras. Tartarugas com cascos deformados e cactos que mudam de cor e forma. A vida aqui está sendo reescrita por uma energia que ainda não compreendemos. Os relatos mais perturbadores, porém, vêm dos moradores locais. Eles falam dos visitantes. 3 figuras, 2 homens e uma mulher. Loiros, extremamente altos, vestindo roupas prateadas impecáveis sob o sol escaldante. Eles aparecem do nada, falam um espanhol perfeito e pedem apenas uma coisa: água. Eles não deixam pegadas na areia. Eles não parecem sofrer com o calor de 45 graus. Muitos acreditam que a Zona de Silêncio é um portal, um ponto de convergência onde a nossa realidade se choca com outra. Estariam eles aqui para observar o que o impacto do Athena despertou? Mas o que poderia causar tamanha distorção na realidade? Para entender a Zona de Silêncio, precisamos olhar para cima e para longe. Alguns teóricos e pesquisadores de anomalias globais apontam para algo muito mais antigo e profundo que o simples impacto de um míssil na década de 70. A Zona de Silêncio está localizada exatamente no paralelo 27 Norte. Se você traçar uma linha imaginária seguindo essa coordenada ao redor do globo, o resultado é de tirar o fôlego. Você passará diretamente pelo Triângulo das Bermudas, no Oceano Atlântico, e pelas grandes pirâmides de Gizé, no Egito. Muitos pesquisadores acreditam que esta latitude específica não é um acaso geográfico, mas sim um cinturão de vórtices. Lugares onde o campo magnético da Terra é naturalmente mais frágil, ou quem sabe, onde a membrana entre as dimensões é mais fina. Antigas lendas dos povos indígenas que habitavam a região de Mapimi muito antes dos conquistadores já falavam de estrelas que caíam do céu, sem fazer barulho, e de espíritos de luz que caminhavam sobre a areia, sem deixar rastros. Seria a Zona de Silêncio um ponto de ancoragem natural para algo que não pertence ao nosso mundo? Um farol invisível que atrai tudo o que vem do espaço? Documentos que antes eram guardados a 7 chaves começaram a emergir, sugerindo que a operação de busca da NASA, em 1970, não foi apenas uma missão de recuperação de destroços. Relatos de engenheiros que participaram da logística
afirmam que os sensores detectaram o que eles chamaram de domo de supressão. Não era algo físico, mas uma cúpula invisível de interferência que parecia envolver o deserto. Era como se essa cúpula impedisse que certas frequências de rádio saíssem da área, mas ao mesmo tempo agisse como um vácuo, sugando sinais externos para o seu centro. Pilotos de testes que sobrevoaram a região em missões secretas descrevem fenômenos visuais perturbadores. Lá do alto, a paisagem de Mapimi às vezes parece borrada ou pixelada, como se a luz estivesse sofrendo uma refração impossível, semelhante ao que vemos em um deserto sob um calor extremo, mas de forma constante e geométrica. Há rumores de que o governo instalou uma rede de sensores subterrâneos, enterrados a centenas de metros de profundidade, para monitorar a radiação do míssil, mas a abertura de fendas eletromagnéticas. O que eles descobriram lá embaixo permanece classificado sob o mais alto nível de segurança nacional. Além dos relatos sobre a tecnologia que morre, existe um capítulo muito mais sombrio sobre a biologia de Mapimi. Pesquisadores independentes e biólogos que se aventuraram fora das rotas vigiadas encontraram evidências de mutações. Encontraram tartarugas cujos cascos apresentam padrões de crescimento que lembram fractais matemáticos perfeitos, algo que não ocorre na natureza selvagem. Mais perturbador ainda são os restos mortais de pequenos animais encontrados nas dunas, que ao serem analisados, parecem não possuir uma estrutura óssea convencional, mas sim uma composição mineralógica estranha, como se o deserto estivesse transformando carne em pedra. Geólogos apontam que a zona de silêncio não é estática. Ela está crescendo. Lentamente, o raio de interferência se expande alguns metros a cada ano. O que acontecerá quando esse vácuo de comunicação atingir as cidades populosas nas fronteiras? Estaremos prontos para enfrentar um mundo onde a nossa conexão com o resto do planeta é cortada por um silêncio absoluto? Onde as leis da física que aprendemos nos livros simplesmente deixam de existir? Mas o mistério da zona de silêncio não é apenas sobre máquinas que falham ou luzes no céu. É sobre o impacto profundo na mente humana. Aqueles que se atreveram a viver nas bordas de Mapimi relatam uma sensação constante de estarem sendo observados por algo que não conseguem ver. Psicólogos e pesquisadores que visitaram a área descrevem o fator de desorientação, um fenômeno onde o cérebro humano parece ter dificuldade em processar a quietude absoluta do deserto, levando a alucinações auditivas e uma perda severa da noção de direção. Recentemente, com a chegada da tecnologia de drones e satélites de alta resolução, novos mistérios surgiram. Coordenadas específicas dentro da zona parecem ser apagadas ou omitidas em serviços de mapas digitais populares. Quando exploradores tentam alcançar esses pontos exatos usando GPS, os aparelhos mostram localizações impossíveis ou reiniciam sozinhos. Seria uma censura deliberada por parte de gigantes da tecnologia, ou a própria natureza da zona é capaz de distorcer o sinal que vem do espaço. Hoje, a zona de silêncio atrai uma nova geração de investigadores. Eles não buscam apenas mísseis ou alienígenas, mas tentam entender se este lugar é, na verdade, um órgão vital da própria Terra, um sistema de defesa natural contra interferências externas. Enquanto o mundo se torna cada vez mais barulhento e conectado, Mapimi permanece como um lembrete de que ainda existem territórios onde a nossa ciência é surda e a nossa lógica é apenas um ruído irrelevante. Um lugar onde o silêncio é a única resposta para perguntas que o governo prefere não responder. Se você estivesse perdido nesse deserto e seu rádio parasse, você seguiria em frente? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gosta de desvendar o que está nas sombras, inscreva-se no Fator Obscuro. A verdade está lá fora, mas nem sempre ela quer ser encontrada. Até o próximo arquivo.